eu vi lá que tinha visão, você tem que olhar para o lugar certo, você não pode desviar o seu alcance, lugares assim, para você não pecar. Daí eu fiquei pensando, vou procurar sobre, faz sentido, eu quero falar sobre isso. Tá bom. Seguiam lá, comecei a folhear, não achei nada sentido. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Mas aí eu comecei a perceber em Mateus o que Deus estava querendo falar comigo. Ele estava querendo falar comigo sobre ensinamentos. Então, muito mais vezes no livro de Mateus, tem muito mais de 10 vezes que Deus ele ensina por Jesus e pelos discípulos e por outras pessoas também. Então, o que eu estava escrito aqui nos ensinamentos, podemos colocar assim, nos ensinamentos dos discípulos foi a orientação que Jesus deu, que está em Mateus 10, 5 a 15. Eu acho que é melhor você não abrir mesmo, porque tem bastante. Desculpa aí. Mas tem bastante versículo, daí eu vou atrasar muito tempo e a hora está correndo. Então, foi a orientação de Jesus para os 12 discípulos. E ele começou a falar lá que ele tinha que pregar para as pessoas, para tudo que é canto, para não pregar em algumas partes e anunciar a palavra de Deus. Daí, a segunda coisa que me veio foi Jesus, um pregador nato. Ele, por toda a Bíblia, ele foi lá e ele começou a falar sobre tudo. Ele é filho de Deus, ele sabe de tudo, ele foi o cara. Todo o livro de Mateus fala sobre Jesus e todos os ensinamentos que ele teve e que ele deu. Como ele ensinava é o que está no Mateus 18, 28 a 29. Ele ensinava com autoridade, ele chegava lá e ensinava melhor que os sábios lá, os sacerdotes. Também agora eu vou falar algumas pessoas que também, com certeza, eles falaram sobre Jesus. A pessoa que, isso aí eu não tenho muita certeza, desculpa aí, irmãos, a pessoa que viu Jesus vivo, depois ele está morto, tipo, ele estava lá, ele falou, estava lá, daí ele ressuscitou. Daí chegou e falou, cara, não fala sobre Jesus para todo mundo. Daí o cara saiu gritando, falando para todo mundo, aí, anunciei a palavra e acabou. Daí outro ensinamento foi que Jesus falou sobre a ceia, antes de ele morrer. Daí outra pessoa também foi o menino dos 2 pães e 3 dos pães e peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Ele tem certeza, por ele ver um milagre na frente dele, eu tenho certeza que ele foi lá e falou para todo mundo. Foi lá, Jesus estava lá na minha frente, foi lá, ele pegou o peixe, multiplicou para todo mundo, começou a dar para um monte de gente. Nossa, cara, muita coisa. Esse tinha que ver um monte de peixe naquela cesta, nem acredito. Também, Jesus ele também ensinava bastante para as crianças. E isso também está em Mateus. E não deu tempo de anotar, mas está em Mateus. Chegou assim e ele começou a falar: deixa as crianças virem para mim, que eu vou orar para elas e eu vou ensinar elas como é que se viver no caminho de Jesus. Daí esses foram ensinamentos, mas em contrapartida teve as pessoas que queriam afastar as outras pessoas de Jesus. Tipo, Jesus ele teve muitas perseguições. Mesmo antes até ele nascer, ele já começou a ter perseguição. Mesmo antes de ele ter 1 ano, ele já começou a ter perseguição. Que está em Mateus 10, 16 a 23. Daí eles também acusaram a Jesus de ele expulsar demônios por Beelzebub, que era um deus lá. Que está em Mateus 12, 22 a 32. Eles acusavam lá, eles falavam: pô, cara, você está lá expulsando por Beelzebub, isso daí não é de Deus não, cara, você não tem que fazer isso mesmo não. Daí ele falou: vocês não sabem de nada, vocês são hipócritas. Começou a falar uma coisa lá. Daí outras pessoas também foram os falsos profetas. Eles chegavam e atrapalhavam o conhecimento que
que Jesus pregava. Ou eles só falavam da boca para fora, não tinha conhecimento de nada lá dentro. Agora eu vou comentar uma coisa aqui, é o seguinte. O fato é que um bonzão lá fora, ele acaba na lama. Mas quem é bonzão com Jesus vai ser eternamente. Depois, eu queria ler aqui, agora, pode ver, queria estar escrito. É Mateus 5, 13 a 16. Bem conhecido esse irmão, certo? Então, que diz a palavra do Senhor? Vocês são sal da humanidade, mas se o sal perde gosto, deixe de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisoteado pelas pessoas que ali passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para iluminação, para iluminar a casa. Assim também é a luz de vocês. Deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. As coisas boas que vocês fazem, louvem ao Pai e vocês estarão indo aos céus. Então, para finalizar, já estou finalizando há muito tempo já. Então, por fim, quando estiverem parados, não fiquem parados. Isso não vai te edificar, não vai aumentar seu galardão quando vocês estiverem lá no céu. Também não vai adiantar a volta de Jesus. Corram atrás dessas pessoas, mesmo que são de outras igrejas. Comente coisas de Deus e pouco a pouco fale que não importa a igreja que elas frequentem. O importante é ler a Bíblia, seguir os mandamentos e seguir a Jesus. Sabe aquele melhor amigo? Então, aquele convite para a igreja, porque você gosta do amigo, você vai querer o melhor para ele, né? Amém. Então você faz o seguinte, você pergunta, você fala para ele, convida ele, umas duas vezes por semana, ou vocês sabem, convida eles e vai perguntando. Eu coloquei essas 2 vezes aqui para não ser chato também. Leve a Bíblia para falar sobre Deus lá na igreja. Não, calma, gente. Vocês falar lá na escola, tipo, tem muitas pessoas que ficam lá na escola só de bobeira, só copiando matéria e conversando com as pessoas. Não façam isso. Também no emprego tem muita gente que só fica lá fazendo um trabalho que deve fazer. Não faça isso. Não faça. Vai lá, pega a Bíblia e no tempo que você tiver de folga, vai lá e começa a falar pra pessoa. A pessoa tá indo lá fazer outra coisa, vai lá e corre atrás dela. Vai andando, vai pegando a Bíblia. Ô, você quer saber sobre Deus? Então vamos lá. Você vai falar. Então, tem alguns dias que eu sinto uma vontade ardente de falar sobre Jesus, né? Quando eu estou em casa. Às vezes eu estou sozinho assim, de boa. Aí daqui a pouco começa a ferver sentimentos aqui dentro e fica, quero falar de Deus quero falar sobre Deus. Então eu estou no Face e começo a falar lá, você não quer vir na igreja? Nossa, cara, você tem ideia como Deus mudou minha vida, cara. Sabe? Ele mudou tanta coisa, você tem que ver aquele dia que eu trouxe a lanterna e salvei o culto também. Mentira, daí eu ficava lá, eu e o Espírito Santo tentando libertar essas vidas. E é isso que eu gostaria de passar para vocês, porque se Deus está falando para a gente não ficar parado, para começar a falar para todo mundo, é que Ele tem um motivo. E esse é o motivo, para a gente apressar a volta dele. Quanto mais pessoas a gente tiver lá no céu, mais pessoas a gente vai ter no nosso currículo de pessoas que a gente salvou. Amém.